Boa tarde, pessoal. Hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Vamos tratar do período napoleônico. Segundo algumas teorias, apenas uma continuidade da Revolução Francesa, e outros já afirmam que é uma nova fase que vai tratar da expansão territorial da França dentro do contexto do período. De fato, esse período napoleônico é o período da chegada de Napoleão ao poder no ano de 1799 até a sua derrota e exílio no ano de 1815 na ilha de Santa Helena, para onde ele vai passar seus últimos dias de vida, até o ano de 1821, precisamente. Quem era Napoleão Bonaparte? Nasceu em Córcega em 1769, estudou e depois foi para escolas militares, tenente da artilharia do exército francês. Aos 27 se torna general, grande estrategista, grande líder, uma pessoa influente. Chega a ser preso por 15 dias por relações com os jacobinos, mas de fato, dentro do contexto da época, foi a melhor opção para os burgueses, de uma forma de garantir os ideais da burguesia dentro do período, e era a pessoa influente que eles necessitavam para colocar em prática seu projeto. Essa fase do período napoleônico podemos dividir em três, que é o consulado, o império e o período da restauração da Europa, o período em que Napoleão foi derrotado, e assim vai ser redesenhado, digamos, o mapa político, econômico e geográfico do continente europeu. Tá? O golpe 18 Brumário, o golpe em nome da burguesia. Esse golpe 18 Brumário acontece 9 de novembro, de 1799. Vai ser a época em que vai ser afirmado, digamos assim, vai ser colocado em prática o consulado. Para que esse golpe acontecesse, a gente tem esses fatores aqui, ó. Instabilidade interna, ou seja, instabilidade dentro da própria França. Então tínhamos sucessivas revoltas, grupos jacobinos não aceitavam essa ascensão burguesa e essa ameaça, as conquistas econômicas da burguesia estavam em xeque. Então, nada mais do que, na visão deles, correto que se colocasse no poder então na França alguém que representasse os interesses da burguesia, e essa pessoa foi Napoleão Bonaparte. Então tínhamos a instabilidade interna e os ataques externos. Por que ataques externos, professores? A Revolução Francesa, certo? A questão de você pregar a igualdade, a liberdade, o direito à propriedade, esses ideais liberais dentro do contexto das monarquias da época, era uma ameaça para as outras potências da Europa. Então vão se formar várias coligações, vai ser justamente uma dessas coligações, a sexta e a sétima, que vai derrotar Napoleão lá no final. Mas essas coligações tinham o objetivo de restaurar a monarquia na Europa, não principalmente na Europa, mas sim na França, porque esses ideais eles apresentavam grave ameaça às monarquias vigentes. Então, o resultado disso foi o golpe 18 Brumário, que acontece no dia 9 e 10 lá de novembro de 1799, e assim se inicia o consulado. Então, Napoleão Bonaparte, pessoa estrategista, um bom líder, destacado na França, prestigiado general, então se torna popular, forte o suficiente para manter com mão de ferro a estabilidade que a burguesia exigia para a época. Então temos a fase do consulado aqui, ó. A gente tem o que? O fim das ameaças externas, algumas alianças, alguns tratados que vão tentar dar certa estabilidade para a França. Para isso, Napoleão ele derruba o diretório, dissolve a Assembleia e se torna o seu primeiro cônsul. Então ele reorganiza a economia,
dá certa estabilidade a essas revoltas que aconteciam interna, principalmente pelos interesses dos jacobinos, reorganiza o sistema administrativo, acaba com a escravidão nas colônias francesas, reata, se aproxima, digamos assim, uma igreja católica. Então a gente vai ter a criação do Código Civil Napoleônico, a organização de leis que não eram escritas, e a gente tem ali a afirmação da igualdade de todos perante a lei, o Estado laico e a legitimação do direito à propriedade privada, bem como algumas medidas, como proibição da formação de sindicatos e greves, já demonstrando, de certa forma, o autoritarismo com que Napoleão vai governar a França. A fase do Império, que vai de 1804, quando termina o consulado, até 1814, quando se inicia o período de suas derrotas, é marcado por um referendo. Através desse referendo, Napoleão se torna imperador com o título de Napoleão I. Foi coroado no dia 2 de dezembro de 1804 pelo Papa Pio VII. E o objetivo desse período do Império de Napoleão era fazer da França a maior potência da Europa. Então ele busca a expansão territorial, novas reservas de comércio mundial, passa a controlar os impostos a serem cobrados, já não respeita mais a liberdade individual ou política, muito menos a liberdade de imprensa, que vai ser anulada. Então, durante esse império aqui, de 1804 até 1814, as principais contribuições que podemos observar nessa imagem aqui é o surgimento da Inglaterra como sua principal rival, o medo das monarquias absolutistas e o início das coligações, certo? O principal rival mundial da França, pelas colônias, pelos mercados consumidores, vai ser justamente a Inglaterra, tá bom? Vai acontecer um conflito no ano de 1803 entre França e Inglaterra. França sai derrotada, tá? A sua frota naval é naufragada, ou seja, a Inglaterra se torna um rival muito forte para os franceses. Napoleão não consegue derrotar a mesma, devido à sua superioridade da marinha, inglesa no período. Diante desse cenário aqui, algumas monarquias, temendo que esses mesmos ideais e que a expansão de Napoleão ameace suas conquistas, começam então a formar coligações para tentar derrubar Napoleão do poder. O bloqueio continental, como o professor falou para vocês ali, justamente por não conseguir derrotar os ingleses no ano de 1803, no dia 21 de novembro de 1806, Napoleão, ele, da sua forma autoritária, determina que todas as nações da Europa cortem relações com os ingleses, comercial, e também que impedisse que suas embarcações atracassem em seus portos. Tá vendo? Isso aqui é o bloqueio continental. Tá vendo o professor passando o mouse? Bem isso aqui. Um dos fatos interessantes aqui para a história mundial, para a história do nosso país, é que um dos países da Europa que não aceitam esse bloqueio continental e diante de uma ameaça de invasão de Napoleão é justamente Portugal. Então é por isso que no ano de 1808 a família real de Portugal chega ao nosso país, iniciando o período joanino e, por consequência, o processo de dependência do nosso país. Então, como vocês podem perceber, tudo está relacionado e essa expansão de Napoleão na Europa afeta, sim, a história do nosso país também. Um dos países que a gente vai perceber e analisar a partir de agora que também não aceita essa imposição de Napoleão foi justamente a Rússia, e
um dos motivos da queda de Napoleão, do seu prestígio, vai ser justamente o fiasco dessa batalha. Então, em 1812, Alexandre I desobedece ao bloqueio continental. Assim, Napoleão envia cerca de 600 mil soldados para a Rússia. O objetivo não era guerrear, era sim aniquilar o exército russo. Então, nos primeiros dias, essas tropas andaram cerca de 112 quilômetros. Tá? Dessa forma, pessoal, carroças de suprimentos, de água e mantimentos ficaram para trás, fazendo com que essas tropas de Napoleão tivessem que se alimentar e tomar água de riachos, mas o exército russo vai usar a tática da terra arrasada. O que é essa tática de terra arrasada, pessoal? Quanto mais o inimigo adentrava as suas terras, mais eles se afastavam, mais durante esse afastamento queimavam as colheitas, destruía mantimentos, pólvora, envenenavam os rios, riachos, matavam os animais e assim o que sobrava, né, para esses soldados franceses, somente o primeiro batalhão da frente conseguia se alimentar com isso, fazendo com que o restante perecesse de fome, tá bom? Então, o exército de Napoleão chega a Moscou? Sim, chega, mas quando ele chega a Moscou, 75% da cidade já estava destruído ou foi destruído pelo fogo durante esse período. Não tendo como se alimentar, o que sobrou para esses soldados foram que doenças, sede, muitas dissersões, algumas guerras entre esses soldados, algumas guerrilhas que se formavam. Era cerca de 6 mil soldados que morriam por dia. Somado-se a isso, um frio de menos 40 graus. O que vai acontecer? É o desespero. O cavalo se torna um prato principal e há relatos que até mesmo soldados feridos foram deixados para morrer e muitos serviram até de alimento para esses soldados. Foi coisa terrível, foi horrível, tá bom? Então, dentro da visão de Napoleão, do que sobrou, né, a gente pode analisar que pessoas, armas, cavalos, mantimentos se recuperam, mas e a reputação e a credibilidade de Napoleão? Assim, Napoleão entra em decadência o seu império e ele acaba sendo derrotado pela Sexta Coligação no ano de 1803. Essa Sexta Coligação tinha Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Então foi assinado um tratado, ele reconhece a derrota francesa, ele estipula uma pensão, tá? Napoleão ele pede uma pensão de milhões de francos e vai para um exílio na ilha de Elba. No seu lugar, para assumir o trono francês, como desejo da coligação, fazendo parte das coligações várias monarquias, é de que então Luís XVIII, irmão do Luís XVI, que a gente viu que foi guilhotinado durante a Revolução, então Luís XVIII assume o trono francês. E assim Napoleão vai para o exílio na ilha de Elba. Tá? Então ele deixa a França e vai para essa ilha aqui, ó. Tá? Mas Napoleão, certo, pessoal? Ele, no ano de 1815, ele faz mais uma tentativa de voltar ao poder e tentar vencer essa coligação. Reúne poucos soldados, seus seguidores, cerca de 1.200, e assim ele acaba novamente, mesmo retomando o trono da França, derrubando Luís XVIII, ele é derrotado na Batalha de Waterloo e acaba sendo exilado na ilha de Santa Helena, onde ele ficou até morrer em 1821, dia 5 de maio. Tá? Então, são muitas contradições em torno de sua morte. Será que realmente foi câncer no estômago? Alguns falam que ele foi envenenado por arsênico, mas de fato é que
no século XIX, muitos produtos tinham arsênico, tá? Cosméticos, panelas, cigarros, repelentes para animais, alguns venenos para matar insetos também tinham esse arsênico. Algumas teorias falam que ele nem chegou a ir para a ilha, que foi colocado lá foi um sósia, de que na verdade ele não morreu, ele ficou na França. Então, de fato é que a morte, a vida, a história de Napoleão, ela está repleta de mistérios, mas que de fato é que após esse exílio, a gente vai ter duas coligações, digamos assim, duas reuniões dessas coligações, precisamente falando, para que fosse eliminada então a influência iluminista na Europa. E dentro desses movimentos a gente tem o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Em miúdos, o Congresso de Viena, representado ali no ano de 1814, feito na Áustria, foi uma tentativa dessas nações da Europa de redesenhar o mapa político, né? Devolvendo para os senhores, né, para esses reis e rainhas, seus reinos que foram, de certa forma, retirados por Napoleão. É dentro desse contexto que, por exemplo, o nosso país passa a se tornar um reino. Brasil colônia, como ficava chato, estranho para Dom João VI afirmar que ele fugiu da Europa para uma colônia, ele eleva o nosso país à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, e assim ele, de forma legítima, recebe novamente Portugal. Tá bom? Então temos ali Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria, princípio de legitimidade, princípio de equilíbrio europeu. A Santa Aliança, já diferente, foi uma convenção que Prússia, Rússia e Áustria vão formar. A Inglaterra já não participa da Santa Aliança, porque o objetivo da Santa Aliança era intervir em outras revoluções que pudessem acontecer de caráter liberal ou burguesa, e a tentativa principal da Santa Aliança era conter o processo de dependência da América. A Inglaterra fica de fora porque tinha interesses comerciais com a América. Tá bom, pessoal? Então é isso. No demais, se cuidem e, em caso de dúvidas, entre em contato com o professor. Tá certo? Valeu!